Pronto, então, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática, continuando, né? Continuando o assunto de ontem. Hoje vamos falar aí sobre áreas de quadriláteros, certo? Quando eles falam em quadriláteros, eles estão falando em todas as figuras que têm quatro lados, certo? Geralmente a gente pensa logo, né, no quadrado ou no retângulo, mas existem várias possibilidades, inclusive essa aqui que eu vou desenhar agora. Que figura é essa? Não tem um nome definido, mas eu posso chamar ela de quadrilátero, por quê? Porque tem quatro lados, certo? Mas esses quadriláteros, eles estão na categoria também dos polígonos, certo? Lembrando que o polígono, gente, que a gente estudou aí, né, viu alguma coisa sobre eles, os polígonos são aquelas figuras que têm ângulos e lados. Né? Quando a gente fala em polígono, a gente tem figuras que têm mais de quatro lados, né? E mais de quatro ângulos, certo? Então, eles são polígonos, mais de dois ângulos, aliás. Então, os polígonos que a gente conhece, né, que são estudados, inclusive que caem no Enem, são os retângulos, certo? Essa primeira figura que vocês estão vendo aqui, ó. Primeiro vamos dar uma lida aqui na teoria para a gente entender. Quadriláteros são polígonos, ó, aquilo que a gente estava falando, que possuem quatro lados, em específico os quadriláteros, eles possuem quatro lados, e sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades, ó, características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem apenas duas diagonais ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus. Informação importante, viu, gente? No quadrilátero, no quadrilátero, os ângulos internos somados resultam, né, em 360 graus. Como assim? Olha só, esse ângulozinho aqui, se eu somar com esse outro, se eu somar com esse e com esse, a soma de todos eles, o resultado vai dar 360 graus. É isso que ele está dizendo. Isso é uma característica dos quadriláteros, certo? E de outros polígonos também aí que estão na categoria de polígonos, né, no caso. Então, gente, a gente tem aí os polígonos quadriláteros mais conhecidos, que são os retângulos, certo? Só essa primeira figura aqui, ó, é a figura do retângulo. E diz o seguinte, é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Esse lado, ó, é paralelo a esse, e esse outro aqui também é paralelo a esse aqui, certo? Então, por isso que ele fala que tem dois pares de lados paralelos e congruentes, certo? Iguais. Quatro ângulos retos e diagonais que se cruzam em seus respectivos pontos. O que é diagonal, professor? É o ponto ó, que sai daqui, ó. Aliás, é o segmento que sai daqui e para nessa outra vértice aqui, ó. Ele tem duas diagonais, certo? Os lados são paralelos e congruentes. E os ângulos são ângulos retos, ou seja, formando 90 graus. Então, você consegue perceber de cara quem é o retângulo por essas informações que a gente tem aqui. E ele ainda continua, quatro ângulos retos e diagonais que se cruzam em seus respectivos pontos médios, certo? Aqui, nesse ponto, meu desenho ficou muito legal, mas
Se você traçar uma linha aqui, ó, vai dar em cima, aliás, do ponto médio do lado do retângulo, certo? E em seguida a gente tem o paralelogramo, que é muito parecido com o retângulo. Aliás, a gente pode considerar até que ele é um retângulo. Se a gente pegar, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, se a gente pegar essa parte aqui, encaixar ela aqui, né? Essa aqui vai sair. Se você olhar, vai formar um retângulo, certo? Então, o que diferencia do paralelogramo e o retângulo é justamente as características em relação aos ângulos, certo? Por quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Continua a mesma definição do retângulo. Tem lados paralelos. Os ângulos opostos congruentes e diagonais que se cruzam no ponto médio. A única diferença, gente, é que ele não possui ângulo reto. O ângulo reto é o chamado ângulo de 90 graus, certo? Ele não possui ângulo reto, ele possui ângulos aqui que são congruentes, né, como ele diz, iguais, ângulos opostos, na verdade. Esse aqui, ó, é congruente a esse, e esse aqui é congruente a esse. Não obrigatoriamente esse deve ser igual a esse, certo? Ele fala dos dois opostos. Então, o paralelogramo ele tem essas diagonais iguais a do retângulo. O que vai mudar aí é o ângulo, certo? Mas quando a gente for falar de área, a gente vai ver que a área do retângulo do paralelogramo será a mesma, certo? E daí a gente vem para a figura do quadrado. Essa figura aqui que é muito utilizada aí nos exercícios, certo? É um quadrilátero que tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados iguais. 4 ângulos retos, ou seja, todos os ângulos de 90 graus. Perpendiculares que se cruzam em seu respectivo ponto médio, além de estarem contidas nas bissetrizes dos seus ângulos internos. É tanto, gente, quando a gente corta aqui a diagonal, né, esse ângulo aqui, ó, esse lado como é igual a esse, e se a gente for pensar aí mais para frente em trigonometria, a gente vai ver que o ângulo que forma aqui é o ângulo de 45 graus, certo? É só uma curiosidade, mas lá na frente a gente vai estudar. Então, o que é que a gente precisa segurar as informações do quadrado? É que ele tem 4 lados, são lados iguais, certo? Os ângulos são retos e são também iguais. E daí, gente, entra no outro quadrilátero, esse aqui é um pouco diferente, talvez vocês não lembrem dele, mas é o nosso losango, certo? Sim, outro detalhe. O quadrado, ele pode ser considerado um retângulo, certo? Agora, o retângulo não pode ser considerado um quadrado, pela questão dos lados aí que são diferentes. O losango, a característica dele é o seguinte, ó. É um quadrilátero que possui 4 lados congruentes, certo? Ele tem todos os lados iguais, certo? Então, ele é muito parecido aí com o quadrado. O que vai mudar? Mesma coisa que acontece lá no paralelogramo. O ângulo, né? O ângulo ele deixa de ser reto, ele deixa de ser de 90 graus. Ele pode até ser, mas não exatamente é obrigatório, certo? Então, ele diz aqui, ó, 4 lados congruentes, paralelos 2 a 2, diagonais perpendiculares entre si, bissetrizes dos ângulos internos e 2 pares de ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo congruente é esse. Esse ângulo congruente é esse. Outro detalhe aqui, a diagonal, nesse ponto aqui, vai formar um ângulo de 90 graus. Do mesmo jeito que acontece aqui no quadrado, viu?
Essa diagonal ela tem esse perfil. Coisa que não acontece aqui no paralelogramo e aqui no retângulo. Certo? Essa diagonal aqui não forma 90 graus. E aí, gente, a gente seguindo para a próxima figura, a gente tem o trapézio. E aí eu separei ele aqui em dois tipos. Todos dois são trapézios, mas um é trapézio isósceles e o outro é um trapézio qualquer. Certo? O trapézio isósceles é um trapézio especial. Por quê? Porque ele tem esses dois lados, ó, congruentes. Certo? E a base, essa aqui é chamada de base maior. E essa aqui, base menor. Certo? A mesma coisa acontece aqui. Tem base maior e tem base menor. Apenas essa parte aqui não obrigatoriamente é igual a essa. Certo? Não é congruente. Certo? Para trapézio isósceles a diferença é só essa. Você tem esse lado congruente a esse. É isso que ele vai dizer aqui. Ó. Quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Né? Paralelos a esses dois aqui, a base maior e a base menor. Diagonais são congruentes e os ângulos adjacentes a uma mesma base também congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo é congruente a esse aqui. Ângulos adjacentes, né? A gente já entende que é os ângulos que ficam aqui na parte de baixo. Já o outro trapézio, o trapézio qualquer, é um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, ou seja, base maior e base menor. Base maior é essa aqui de baixo e a menor a de cima. Certo? Então, é isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês conhecer os principais quadriláteros, certo? E aí, cada uma figura dessa tem uma área, que é a figura que a gente vai colocar no próximo slide. Eu trouxe aqui, você pode estar sentindo falta aqui. Ah, professor, não apareceu o paralelogramo. Por quê? Porque vai ser a mesma área do retângulo. Vou colocar até aqui. Certo? Retângulo e paralelogramo vai ter a mesma área. O trapézio isósceles e o trapézio qualquer também, em termos de área, não tem distinção, é a mesma. Certo? O losango vai ter uma área um pouco diferenciada, né? Que a gente vai ter uma diagonal. Você vai ter essa diagonal aqui, ó. E essa outra aqui. Uma é chamada diagonal maior, que é o D grande, e a outra diagonal menor. Você tendo esses dois resultados, você consegue encontrar a área. Certo? Professor, mas o que é área? Até hoje eu não entendi o que é que significa área. Aí no próximo slide, depois eu volto para cá novamente. No próximo slide aqui a gente tem algumas observações. Todas essas figuras estudadas acima são quadriláteros conhecidos como polígonos notáveis. Né? Está acima aqui porque no PDF de vocês ela vai estar, aquelas áreas, aquelas figuras vão estar acima. Então é possível conhecer qualquer um deles no nosso cotidiano. É fácil você perceber ele no nosso cotidiano. Né? Uma área de uma sala, um formato de um telhado, essas coisas. Né? Então, no estudo dos quadriláteros, é possível calcular a área de cada um observando as fórmulas matemáticas, assim como podemos calcular o perímetro P somando todos os lados dos quadriláteros. O que é que ele falou aqui? Em perímetro. Perímetro. E alguém lembra aí o que é perímetro? Não lembro, professor, não lembro. Ó, anota aí, ó, que é a soma de todos os lados da figura.
Perímetro é a soma de todos os lados da figura, seja ela qual for, certo? Ah, é um trapézio. Então, para calcular o perímetro, você precisa saber qual a medida dos lados que ele tem, certo? Aí você soma tudo e encontra o perímetro. E daí ele coloca outra observação aqui, ó. Note que a área qualquer de um qualquer polígono, é a quantidade de quadradinhos pequenos de 1 centímetro, né, uma forma padrão aí de representar a área, que compõe a figura. Como assim, professor? Olha só. Para você entender o que é área, gente, eu dividi essa figura aqui do retângulo nesses quadradinhos pequenos aqui, ó. Cada quadradinho desse, ele tem 1 centímetro de lado. E quadrado a gente sabe que tem todos os lados iguais, né? Então, para representar a área, você poderia, se a figura tivesse dividida em quadradinhos, o que é que você poderia fazer? Contar de um em um. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, nessa aqui tem mais 8 e nessa mais 8. Então, a área total seria aí 24 centímetros quadrados, certo? Então, o que é que significa área? A área é a quantidade de quadradinhos pequenos de 1 centímetro que tem dentro da figura, certo? Mas acontece que nem toda vez essa figura vem dividida em quadradinhos, para você saber a área, assim, contando. Então, o que é que acontece? Ó, perceba que aqui embaixo você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E aqui do lado você tem 3. Geralmente a figura vem aqui, ó, ela vem sem nada. Ela vem apenas 8 centímetros e vem aqui do lado 3 centímetros. Não vem a divisão dos quadradinhos. Então, como é que a gente calcula a área? Multiplicando, né, esse 8 por esse 3 aqui, ou seja, base, nesse caso, vezes altura. E daí você vai descobrir quantos quadradinhos cabe lá dentro. 4 centímetros quadrados. Certo? Então, isso é o que significa área. E tanto para o quadrado quanto para o retângulo, e também para o paralelogramo, as áreas se calculam dessa forma, certo? Quando a gente volta lá no slide anterior, você vai ter uma área um pouco diferente aqui para o trapézio, certo? Que eu aconselho você dar uma estudada nela, né? Tentar memorizar. A área do trapézio, a área do losango, embora essa figura aqui não apareça muito, mas é bom estar com ela na manga também, certo? Para se precisar. E a do quadrado, gente, os lados são iguais, então fica base, seria L vezes a altura L também, vai ficar L ao quadrado. E aqui, o retângulo, como não tem todos os lados iguais, então fica base vezes o H, que é a altura, viu? Ele especifica aqui, ó, e também no PDF que eu mandei, está bem especificado que o A significa área, B, a base, e o H, a altura. Aqui o A significa área e o L significa o lado, certo? Esse B aqui é a base maior, ó, o B grande é a base maior, o B minúsculo é a base menor, o H é a altura, certo? Dividido por 2. Aqui a diagonal, eu estou com a imagem na frente, mas o D grande é a diagonal maior, o D minúsculo é a diagonal menor, certo? Você vai olhar ela por aqui, ó, diagonal maior e diagonal menor, dividido por 2. Então, essas são as áreas dos quadriláteros, certo? Eu acredito que agora vai vir os exercícios. Exatamente. Então, gente, esses exercícios aqui são os mesmos que eu postei lá no PDF e são esses que vocês vão fazer aí até a próxima segunda-feira, para enviar até a próxima segunda-feira, certo? A gente vai ter 5 exercícios. O primeiro está até respondido, já que foi um daqueles exercícios resolvidos, né, da aula de ontem. Se você olhar direitinho,
Você vai perceber que é muito parecido, se não for igual, acho que é igual que eu tirei de lá, certo? Se eu não me falha a memória, eu tirei de lá. Dá uma conferida, certo? Aí tem o 2, que aí já vai entrar na parte de áreas, certo? Um festival foi realizado num campo de 240 metros por 45 metros. Então, se é um campo, gente, então se trata de um retângulo, né? Com 240 metros por 45 de altura, vamos supor assim. Sendo que por cada 2 metros quadrados havia, em média, 7 pessoas. Quantas pessoas haviam nesse festival? Então, você vai calcular aqui, usando a área do retângulo, fazendo a analogia aí com os 2 metros ao quadrado, né, por pessoa. Tem 7 pessoas em cada 2 metros quadrados, então você primeiro precisa descobrir quem é a área dessa figura, desse campo, certo? E depois dividir aí por 2, no caso, porque você vai encontrar aí quantos quadradinhos de 2 metros quadrados tem nesse campo de futebol. E sabendo quantos quadradinhos tem nesse campo de futebol, aí você vai descobrir quantas pessoas tinha, né? Porque cada quadradinho desse de 2 metros quadrados vai ter 7 pessoas, certo? Então, eu estou trazendo aqui, gente, uma breve explicação sobre as questões para que vocês, na hora de for fazer, pensem aí bem direitinho. Essa questão aí foi do vestibular de 2008, né? Antiga ela, mas é que faz parte aí do dia a dia. É tanto que não é nem 2016, caiu uma coisa muito parecida. Uma questão muito parecida. Ele diz aqui na questão 3, ele diz na questão 3 o seguinte, que para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas se faz necessária a presença de um policial. É uma questão mais complexa, certo? Que aí talvez nem todos consigam responder, mas essa questão vou torcer para que vocês consigam. É uma questão do Enem, certo? Ele diz aqui, ó, que além disso, estima-se que uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado, ou seja, a cada metro quadrado nessa figura, nesse ambiente, a cada 1 metro tem 4 pessoas, certo? Vamos supor que se fosse essa figura aqui, ó, dividida em quadradinhos de 1 centímetro, de 1 metro, aqui tinha 4 pessoas, ó. Aqui 4, certo? E assim vai. Aí ele ainda complexa mais a questão, dizendo que às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Olha só, começa a aparecer aqui a área do terreno, certo? Através dessas medidas aqui. Então, leia com calma, gente, para anotar todas as informações. Esse é o tipo de questão que você precisa ler ela pelo menos 3 vezes, para conseguir entender, certo? Aí, continuando, ele diz, porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente em uma taxa de 120 mil pessoas por hora até o início do evento. Quando não será mais permitida a entrada do público? Quando fechar os portões. Quantos policiais, olha só, a pergunta, ele faz esse moído todinho, pergunta no final, quantos policiais serão necessários do início do evento para garantir a segurança? Certo? Não se preocupe se vocês não acertarem essa questão, gente. Eu vou fazer ela, aliás, vou fazer todas aqui na próxima aula, certo? É por isso que eu preciso que vocês me entreguem até, eu botei segunda, mas se puder entregar antes, melhor, porque aí eu vou pegar as informações de vocês, saber qual é a questão que você tem mais dificuldade, e vou responder todas aqui a partir da próxima aula, certo? Bem, aí alguém pode estar pensando, professor, o senhor vai responder todas e o pessoal não vai fazer? Bom, vou dar um tempo para o pessoal fazer e depois eu vou responder todas. E daí vai se destacar, gente, eu digo sempre que nessa pandemia, quem se destaca, quem é o protagonista é o aluno, certo? Aquele que vai buscar
vencer aí os estudos através da sua força de vontade em estudar, certo? Porque vai ter aluno que realmente não vai conseguir resolver a questão e a gente precisa aqui responder ela para vocês entenderem, certo? E aí, gente, tem aí a pergunta da questão que ele diz, ó, quantos policiais serão necessários, né? Você vai calcular a quantidade de policiais que vai ser necessário observando toda essa situação, certo? E alguma dúvida vocês também podem perguntar no privado, que eu vou aí dar dicas a vocês também, certo? A questão número 4 tem dizendo o seguinte, considera um trapézio isósceles, olha a característica dele, isósceles, com lados medindo 5 metros, 5 centímetros, o lado é diferente de base, viu? Ele diz aqui, ó, base maior 6 centímetros e a menor 2 centímetros e a altura 8 centímetros. Ele pergunta, calcule a área e calcule o perímetro. Você já sabe como é que calcula a área, tem lá a forma. E o perímetro é a soma de todos os lados, né? Que a gente também viu aí no slide anterior. Então essa questão está bem fácil, certo? Foi só para treinar a área aí mesmo. E a questão 5 ele diz, num retângulo de perímetro 60, ele começa dizendo aqui quem é o perímetro no retângulo, a base é 2 vezes a altura. Então a área é uma questão meio que teórica, certo? Que é um quebra-cabeça na realidade, mas se você pensar direitinho, você vai conseguir responder tranquilamente. Beleza? Então, gente, eu pergunto se tem alguma dúvida, não a respeito das questões, porque ainda a gente não explicou, né? Até agora nenhuma, professor. Mas aí eu peço que vocês tentem fazer o exercício, viu? E se for surgindo as dúvidas, gente, vocês vão anotando. Ó, eu tenho dúvida nessa parte aqui, vou perguntar ao professor na próxima aula e a gente vai respondendo. Ou pergunta no privado, certo? Que eu também vou anotando aqui quais são as dúvidas de vocês.